O Senhor Jesus disse para os discípulos e para todo aquele que tem um chamado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta foi a ordem que Jesus deu a nós, que Ele escolheu para levar a palavra. O evangelho é um ensinamento de Jesus Cristo. De repente você não sabe. O Novo Testamento foi a nova aliança de Deus para com o homem. Então, guarde isto no teu coração, porque através destes ensinamentos, através da palavra do Evangelho de Cristo Jesus, é que nós iremos estar no lugar que Ele tem preparado para nós. E o lugar que Jesus tem preparado para nós é algo que você, quando você vê, você vai falar: meu Jesus, se eu soubesse que era assim, eu já tinha vindo há muito tempo. É algo tremendo para nós. Se você acha que essa vida aqui é alguma coisa, essa vida aqui para nós não é nada, viu? O que Deus tem preparado é a vida eterna. Essa aqui é passageira, né? Vai chegar um certo tempo que nós não vamos estar mais aqui em carne, né? E nós estaremos junto do Pai. E de quem é o reino de Deus? Para quem é o reino de Deus? Lucas 18:15. Observe como que se procede uma criança. A criança, você, o pai, às vezes dana com ela, ou às vezes chega a mão na polpa dela para educá-la, e passa poucos minutos, está a criança abraçando e beijando o pai. Nós somos pais e nós educamos os nossos filhos, e isso é normal, porque se o pai não educar, quem irá educar os filhos? Mas eu quero que você compreenda, porque às vezes, quando isso acontece, o coração da gente até entristece, porque a criança, ela é inocente. Aquela menininha ali, ó, se o pai agora resolver educá-la e dar-lhe uma surra, daqui 5 minutos está o filho abraçando e beijando ele. É uma criança inocente. A criança, ela não guarda mágoa e nem rancor no coração. A criança, ela é pura. Ela, mesmo que alguém venha maltratá-la, a minha menina vive reclamando dos coleguinhas da escola que eles batem nela, mas ela está sempre brincando com eles. Não guarda ressentimento, não guarda mágoa. Direto ela chega reclamando, né? A gente até foi na escola por causa disso, porque tinha crianças lá que estavam agredindo ela, e ela não revida, porque a gente ensinou ela isso. Eu nunca ensinei a minha filha a revidar algo. Isso é bom que você faça com seus filhos. Se nós queremos ter uma geração de pessoas temente e obediente a Deus, nós temos que começar a educá-las quando ela é pequena. Você nunca ensina o teu filho a revidar um maltrato. Se alguém fizer algo de ruim para ele, ensina ele que ele tem que perdoar. Foi isso que Jesus nos ensinou. A criança, ela é pura, ela é ingênua, ela não tem pensamento maldoso. A criança, a qualquer momento que você fizer, ou às vezes você fala algo para ela, que aquela coisa que você falou perto dela é uma coisa horrível, mas ela não entende, ela não compreende. Ela não leva aquela palavra que para você é uma palavra maldosa com malícia. Ela não vai entender dessa forma, maliciosamente. A criança é dessa forma. Agora eu te pergunto: e de quem é o reino de Deus? Para quem é o reino de Deus? E você vai entender por que eu perguntei para você de quem que é o reino de Deus. Porque a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus nos diz de quem é o reino. Eu gostaria que você entendesse e que você prestasse atenção e compreendesse os ensinamentos do Senhor Jesus. Diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Você sabe que
e você tem esse conhecimento que onde Jesus estava, estava o povo, meu irmão. Jesus Cristo, em 3 anos e meio, ele fez algo que nenhum homem nessa vida será capaz de fazer. Ele mudou toda a história da humanidade em 3 anos e meio. Foi a trajetória de vida de Jesus pregando e ensinando o povo, e mostrando maravilhas, prodígios, milagres, como você tem presenciado até nos dias de hoje. Então ali estava o Senhor Jesus e o povo, e levaram até Jesus algumas crianças, mas os discípulos, eles não compreendiam, repreenderam essas crianças para que elas não atrapalhassem o Senhor Jesus. É como nós estamos aqui agora e aqui está cheio de crianças, umas bênçãos de Cristo. Então eles começaram a repreender, porque eles achavam e viam que aquelas crianças estavam atrapalhando o Senhor Jesus. E ele disse assim: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O reino é das... Está respondida agora a pergunta. O reino é de quem? Aí você vai falar: pastor, então eu estou perdido. Eu já estou com tantos anos, o senhor fala que o reino é das crianças, pastor. Por que que Jesus disse isso? Primeiro, a criança é ingênua, não há malícia na criança. Por isso que Jesus falou: o reino é das crianças. A criança é pura, é inocente, é singela. E nisso aqui Jesus está falando como nós devemos ser. Porque ele diz aqui: quem não receber o reino de Deus como uma criança, da maneira que uma criança é. O Senhor Jesus, em outras palavras, está dizendo que nós, mesmo sendo adultos, mesmo tendo os seus 36 anos, como eu já tenho, e alguns aqui têm um pouquinho menos ou um pouquinho a mais, mesmo dessa forma, nós temos que ser pessoas que não têm malícia, pessoas que são puras, inocentes, singelas. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo isto. Ele não está dizendo que o reino é da criança só, mas é daquele que se coloca como uma criança diante dele. Você entendeu? É difícil entender a palavra de Deus? Não, é muito fácil. Compreenda, entenda e coloque em prática, porque somente dessa maneira você entrará no reino. Você não quer entrar no reino de Deus? Todos nós queremos, mas o Senhor Jesus deixou bem claro, deixou ou não deixou? E disse assim: em verdade. O próprio Jesus diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma ou alguma entrará nele. A criança, não tem como você colocar culpa nela. Como que você vai colocar alguma culpa numa criança que ela não tem o discernimento do que é certo e errado? Como você vai colocar a responsabilidade numa criança de pagar uma dívida de algo que ela fez, como nós pagamos, como quando nós erramos com a lei? Porque ela não tem noção do que é errado, ela não tem noção do que é incorreto. Se ela fizer, ela faz na inocência, e por isso não tem como culpá-la. Você já observou isso? Que até na lei também protege?
porque a lei, ela sabe disso, não tem culpa. E se nós somos uma criança diante de Deus, a culpa de tais coisas erradas que fizemos nos será tirada, porque a criança, por mais que ela erra, ela se arrepende, ela faz o mal para outra. Presta atenção para você entender. Diz um ditado que diz assim, que em briga de criança a gente não entra no meio, porque se o pai entrar no meio, desentende com o outro pai, mas a criança, ela não desentende com a outra. Ele dá um tapa, dá um empurrão, joga para aqui, joga para ali, mas está os dois de novo brincando. Agora, se é adulto, não. Se é adulto, se brigar, eles não querem nem olhar no rosto um do outro mais, não quer nem ver. É ou não é verdade? Mas nós temos que nos colocar como uma criança. Se alguém fizer mal para mim, eu tenho que ser uma criança. Se alguém me empurrar ou me derrubar, se alguém me agredir, eu tenho que ser uma criança, eu tenho que perdoar essa pessoa. Por isso Jesus diz, nós temos que ser como uma criança, porque se não formos, nós não entraremos no reino. A criança, ela é isenta de malícia. A criança, ela tem pureza no coração, o coração dela é puro. Se nós não recebermos o reino dele como uma criança, nós não iremos entrar. A criança guarda mágoa? Não guarda. E se Jesus fala que nós temos que ser como tais, como as crianças, para entrar no reino, então nós não podemos guardar mágoa. Eu não sei se você tem compreendido, de repente tem, de repente não tem, mas eu tenho que falar para você a verdade. Porque se você estiver dentro da igreja, assistindo as reuniões, há muito tempo, ou há pouco tempo, ou há 10, 20, 30 anos, mas você não entendeu isso ainda, meu irmão, posso falar uma verdade para você? De nada vai adiantar o seu tempo de igreja. Se você não compreendeu ainda, e você tem guardado essa mágoa, mesmo estando na igreja, você ainda não entendeu. Tira essa mágoa do coração. Seja puro. Seja puro. Seja como uma criança. Seja como uma criança. Perdoa esta pessoa que tem feito mal para você. E eu vou sempre bater nessa tecla, porque Jesus ensinou isso, meu irmão. Jesus ensinou isso. Ele faz milagres, ele faz. E fez, e tem feito. Aí eu comentei ontem com o povo, o maior problema não é o milagre, porque o milagre Deus faz, irmão. O milagre Deus vai fazer, por quê? Porque Deus é misericordioso, Ele é bondoso. Jesus, Ele não se agrada em ver o sofrimento da pessoa. Você sabe qual que é o maior problema? É a pessoa entender a palavra. É da pessoa aceitar no coração e colocar em prática. Porque através da palavra é que a vida dela será transformada. E de repente você não entendeu isso ainda. Mas entenda. Leia a palavra de Deus. Tira tempo para você ler, meu irmão. Quantas vezes durante o tempo que você tem de evangélico, durante o tempo que você ouve falar de Jesus, quantas vezes você já leu o Novo Testamento? Você ouve falar de Jesus já tem quantos anos? E quantas vezes você leu o Novo Testamento? Você tem que conhecer, como eu disse esses dias para trás. Você não deve só simplesmente ouvir falar. Você tem que conhecer. E você só conhece lendo a palavra. Agora você entendeu o que esta palavra diz? Nós temos que ser como diante de Deus? Como? Como uma criança, meu irmão. Por dentro tem que ser como uma criança.